A gente vai falar de... Aí a gente fala de alguns chakras, e para começar, esse assunto é muito legal, assim, era um assunto que eu queria ir com bastante calma, sabe? Porque muita gente acaba fazendo um link legal, assim, com essa coisa de chakras, de quando dá aula, de quando faz a sua prática, de quando faz as meditações, faz com esse pensamento de chakras. E tem, assim, muita coisa para a gente estudar. Me fala o que tu sabe de chakras. Ah, eu sei o nome deles, a posição. Não, eu não sei associar muito para o que que ele, no caso, o que que seria para cada coisa, por exemplo, o chakra coronário, uma associação, né? Aham, Tá ligado com a mente, por exemplo, né? sim, Eu não sei definir, eu não sei bem isso definido. Eu sei que o básico ali é o aterramento, é o apego, aham. mas os outros eu não tenho conhecimento muito amplo disso. Sim, sim. Aqui tem muita informação sobre chakra, né? Então, assim, chakra, ele vem muito para o Ocidente nesse formato dos 7 chakras. Mas eu acho que até mesmo o Reiki, ele usa mais um chakra nas costas, acho que ele chama de humeral. Enfim, tem várias concepções de chakras. Via de regra, o nosso corpo é chakra todo, né? Onde tem, são vórtices de energia, né? São pontos de energia. Essa divisão é, na verdade, uma divisão didática, assim, para a gente poder fazer os links. O que que eu vou fazer de exercício físico? O que que é essa região do corpo? O que que é mais legal eu trabalhar com essa região do corpo? Para, por exemplo, no coração, no pulmão, no peito, chakra do coração trabalhar a tristeza, onde é que eu trabalho região de medo, enfim, os chakras vão por aí também. Na apostila de vocês, vou compartilhar aqui então o nosso material, para a gente começar. Então, chakras é assim, é apaixonante. O que a gente vai falando aos pouquinhos não dá nem assim, não é nem 10% do que seria o, o tudo que é chakras, né? Deixa eu só puxar vocês, a gente para cá. Isso. Bom, tradução da palavra chakra é roda ou círculo de energia. E aí a gente fala chakra, não é chakra, é chá, um chá. Esse chá não é o nosso chá de tomar chá, de xarope. Não, é chakra, o jeito certo de falar. Claro que isso não importa, né? Mas se for usar o sânscrito, que é da onde vem essa palavra, que a palavra é em sânscrito, é chakra. Então, chakra a gente pode considerar, principalmente para o Hatha Yoga, uma região do corpo. A gente tem aqui, até nesse PowerPoint, mostra aqueles desenhos de mandalas, né? A mandala, e cada maneira que a pessoa representa tem um símbolo, tem uma letra em sânscrito, que é o mantra raiz, ou o mantra semente daquele chakra, que vai ativar o chakra. Tem as cores, tem as quantidades de pétalas, então faz a alusão às pétalas da flor de lótus. Então, quanto mais sobe a energia da Kundalini ou da Kundalini para o yoga, né, que vem do chakra básico até o alto da cabeça, quanto mais sobe essa energia, mais sutil ela fica. Então, vai tendo mais quantidade de pétalas nessa flor. É como se o chakra ele ficasse mais florido, né? Ele ficasse mais pungente, mais sutil. Tirando o chakra entre as sobrancelhas, que aí tem uma explicação, é a união do Ra com Tá, do Ida e Pingala, do Yin e Yang. Aí esse chakra ele tem só 2 pétalas, porque o último aqui, o Sahasrara, o chakra coronário,
ele é o chakra que tem 1000 pétalas, então é quando a energia está mais sutil. Bom, as regiões denominadas chakras em nosso corpo estão diretamente relacionadas com órgãos físicos, glândulas e regiões psicofísicas da nossa mente. Lembra que eu não sei qual era o assunto que a gente estava vendo? Ah, elementos, quinta-feira passada. Aí eu falei assim, na antiguidade, isso que eu escrevi agora não existia. Prática com chakra estava ligado no corpo, mas é claro que eles não conheciam bem os órgãos físicos e muito menos as glândulas. Chakra, essas práticas com chakras eram práticas de meditação, com visualização em deidades, com mantras, com visualizações de cores, mas eles não ligavam muito como a gente faz essa ligação com o corpo, com os órgãos internos, principalmente. Está errado? Não está errado, porque, enfim, esse corpo físico, ele é um espelho do nosso corpo energético, então não está errado. O que a gente tem que agregar é saber que, além das posições físicas, além dos exercícios respiratórios, que são coisas mais palpáveis, a gente pode, sim, na prática de chakras, acrescentar visualizações, mantras de deidade, meditações nos elementos. Isso tudo pode entrar na prática, principalmente na prática de Hatha Yoga. Fica uma prática mais tântrica, porque senão fica uma prática muito física. E esse é o grande problema do Ocidente agora, né? Essa questão de deixar o yoga muito, 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 muito físico, né? Então, vai lá. Quando um chakra é desperto, é como um interruptor que liga e coloca em movimento um nível mais alto de consciência, tanto no nível mais denso, no nível físico, como no nível de bloqueios e paradigmas mentais sutis da mente. Por exemplo, é super famosa a história que, quando você faz bastante abertura de pernas, abertura lateral de pernas assim, que vai trabalhar o segundo chakra, lembra o chakra do prazer, do elemento água? Existem ali bloqueios, o pessoal sabe, existem ali bloqueios que a gente carrega de falta de prazer, de falta de uma agradabilidade na vida, ou mesmo um trauma de algum acidente, de algum abuso, alguma coisa. Há alguns professores que dizem que esse trauma vai estar no corpo. Eu tenho uma conhecida que é fisioterapeuta, e ela faz umas liberações, que agora tem um monte de técnica na fisioterapia de liberações. E ela fala muito de mulheres que procuram ela, e procuram por outras questões, e ela faz massagem, liberações, e sempre quando a pessoa é muito trancada nessa região do quadril, da virilha, ela disse que vira e mexe, ela vai, a pessoa normalmente não fala na primeira vez, nem na segunda, é quando a pessoa pega mais confiança, mas aí ela diz que um dia ela pergunta se a pessoa sofreu algum abuso sexual. E normalmente a pessoa, quando era criança ou um pouco mais velha, sofreu algum abuso. E isso fica, esse trauma fica. Quando a gente começa a fazer yoga, porque o que o yoga tem de muito diferente dos outros exercícios? É porque ele linka e ele pede muito sempre que tu tenha consciência da respiração. Então, tu respira e alonga, ou respira e sustenta a força. Então, tu tá sempre indo com essa intenção de deixar o sangue, a energia, o que tu sente de vitalidade no corpo, fluir mais. E é isso que faz os bloqueios se liberarem. É esse conjunto de presença física e exercícios, é tu tá ali vendo o que tu tá fazendo. Se tu tá fazendo muito no automático, o efeito é muito, muito, muito reduzido. Bom, então a gente vai usar esse sistema de 7 chakras
mas fica dito que existem sistemas de 5 chakras, de 11 chakras. Eu acho que tem de 9 chakras também. Existem infinitos sistemas de chakras. Esse é o mais conhecido que chega no Ocidente, é o que o Hatha Yoga mais usa. Ele sempre conta de baixo para cima. Então, o primeiro chakra é o chakra raiz, Muladhara. Muladhara, Mula é raiz em sânscrito, Muladhara, que é o básico. Aí vem Swadhisthana, que é o esplênico. Se eu não me engano, a tradução é Cidade das Joias, não tenho certeza, mas tem na apostila de vocês aqui. Eu não vou falar tudo que tem na apostila de vocês, porque tem muita coisa na apostila de vocês. E eu até quero falar algumas coisas que não estão na apostila e que não estão aqui no PowerPoint, que é um ou outro detalhezinho de sentido, enfim, que eu quero citar, porque isso é uma coisa que vai ficar gravado, depois quem quiser anota e tal, e não está nem na apostila e nem nesse resuminho do PowerPoint. O terceiro chakra, então, Swadhisthana, é essa região abaixo do umbigo, tá? Chakra básico fica bem ali na região do períneo, dos esfíncteres, e se espalha para as pernas. É essa região que o chakra básico trabalha. Ultrapassando a região do períneo, subindo um pouquinho até a região do umbigo, é o Swadhisthana, o esplênico. Do umbigo até a pontinha do osso externo é o Manipura, que eles chamam aqui de umbilical. Depois vem o Anahata. Então, a Anahata pega essa região do peito aqui, costelas, coração, pulmão, é o cardíaco. Depois, chakra da garganta, que vai pegar bem essa região de pescoço, envolve um pouco a boca aqui, pode pegar um pouco o início do nariz, mas bem pouco. Ele pega mais o que eles chamam dessa cintura escapular aqui, isso pega bem chakra da garganta. Depois, o terceiro olho, que vai pegar essa região alta da cabeça, olhos, testa, aqui o meiozinho do nariz, isso tudo é o terceiro olho, que é a Agnya. E o sétimo chakra, que é bem conhecido, o Sahasrara, que é o chakra da coroa. O chakra da coroa é bem o topo da cabeça, e ele é totalmente virado para cima. Se eu não me engano, aqui até nesse PowerPoint está com uma foto invertida, eu sempre digo, ó, não é assim a foto. Ele não é para baixo, as pétalas. As pétalas estão viradas para cima do chakra da coroa. Então, a gente vai ir olhando chakra por chakra agora, devagarzinho. Perdi o meu mouse aqui, nessa coisinha clara aqui. Vou ver se ele troca aqui, ó. Achei. Peraí que ele trancou. Às vezes ele tranca para mudar de slide. Deixa eu ver se tem uma setinha aqui embaixo. Tem. Aí aqui, ó, eu botei duas imagenzinhas, por quê? Essas imagens até não tinham na primeira vez que eu passei o PowerPoint, mas é só para vocês lembrarem que assim, ó, se chama muito a Kundalini ou Kundalini como uma cobra, essa energia que o yoga fala que é a energia da vida, que está no chakra básico, ela é muito representada como uma cobra. Isso até tem na apostila. Essa cobra ela está enroscada a representação dessa energia é como uma cobra enroscada no nosso chakra básico. Enquanto a pessoa não trabalha com a sua energia ou não tem essa consciência, eles dizem que é como se a cobra estivesse mordendo o rabo. A energia está lá, quietinha. Porque os grandes professores dizem que esse potencial de energia é um negócio assim fora do comum. Então é até perigoso se essa energia desperta e a pessoa não tem controle sobre isso. Ela desperta descontroladamente, sobe o canal central, pode até enlouquecer uma pessoa. Por isso que tem professores de yoga mais tradicionais
que nem dão exercícios respiratórios para os alunos iniciantes. Porque os exercícios respiratórios, eles parecem bem básicos, mas eles são direto trabalhando na energia da pessoa. E aí eles dizem que se a pessoa tem os canais de energia muito congestionados, muito obstruídos, isso pode criar algum desconforto, e caso em algum momento que libere um canal, a pessoa pode ter não seria um teto preto, seria o contrário, seria um excesso de luminosidade e perder um pouco o centro da vida, assim, perder um pouco da lucidez, pode ficar meio atordoado. Eu não sei, nunca usei cocaína, não tenho nada contra quem usa drogas, mas eu imagino que deve ser esses baratos que as drogas dão, sabe, de excitação. É mais ou menos isso quando a Kundalini sobe. Aqui, então, nessa fotinho redonda, eu botei aqui essa fotinho, os chakras. Cada região tem uma cor, né? A gente visualiza. Por exemplo, o chakra básico é vermelho. O segundo chakra, a gente usa mais a cor laranja. O chakra do centro aqui da barriga é amarelo. O chakra do coração e dos pulmões aqui no centro do peito é verde. O chakra da garganta é azul. E eles dizem que o chakra do terceiro olho é azul também, mas é um azul anil, é um azul escuro. E o chakra aqui do alto da cabeça seria lilás ou violeta, que o pessoal usa muito como a cor da transmutação, né? Aqui eu botei mais um desenho, só porque tem aqui, até cortou quando eu botei esse efeito, mas tem mais uma cobrinha enrolada na coluna, porque pensa que esse canal central, onde a Kundalini vai subir, então, quando você ainda não trabalha a sua energia, a cobrinha está mordendo o rabo. Quando você começa a fazer yoga, ou Tai Chi Chuan, eu sempre falo Tai Chi Chuan, deixa eu ver, Kung Fu, que mais? Essas artes marciais todas, e você começa a Qigong, você começa a trabalhar a sua energia, essa cobra solta o rabinho e vira a boca para cima. E ela começa a subir, você começa a ter um potencial maior de energia, além do que você tinha normalmente. E eles representam muito como essa cobra subindo enroscada na coluna, na nossa coluna todinha. Então, eu botei aqui só para não passar batida essa representação, que é uma representação bem clássica da Kundalini, ascendendo pelos chakras, através do Sushumna, o canal principal aqui no centro do corpo. Então, vamos lá. Primeiro chakra. Chakra básico, a gente já falou um pouco, né? Aí eu acrescentei essa fotinho de Ganesha, lembrando que o chakra básico, aí o que eu já falei, né, 1000 vezes, onde reside a Kundalini enquanto ela não está desperta. O chakra básico, ele é do elemento terra. Essa letra que tem dentro desse quadrado aqui, ela é o LAM. Aqui, na verdade, está escrito LAM em sânscrito, que é o mantra que faz esse chakra vibrar um pouco mais forte. Por exemplo, se você vai fazer uma prática de mantra para aquele chakra, você usa esse mantra, você não usa outro, você usa o LAM, chama Bidya Mantra. Bidya é semente, então é a semente desse chakra em som, é o LAM. Aqui nessa representação, ela tem 4 pétalas, então a energia ela é um pouco mais densa, ela ainda não sutilizou, agora vai subindo e vai aumentando o número de pétalas da flor de lótus. Então, ela tem 4 pétalas. A deidade desse chakra, dessa região, é o Ganesha, que é incrível, né? A gente já falou sobre o Ganesha. O elemento é terra. Então, aqui tem a descrição que vocês têm na apostila, né? Região da base da coluna, pernas e pés, na cor vermelha, ligado aos instintos básicos de sobrevivência e vitalidade.
Isso é interessante, aqui na apostila, eu não botei no PowerPoint, mas aqui na apostila, quando tu começa a ver os chakras, começa a entrar um tal de papo de setênios. Já ouviu falar dos setênios? Setênios é uma filosofia, não sei se filosofia, enfim, estudo, não sei muito bem como é que se explica isso, mas o pessoal separa em 7 anos as etapas da nossa vida, correspondendo com os chakras, esses 7 chakras. Então, a cada 7 anos, de 0, quando a criança nasce, de 0 a 7 anos, a criança está vivendo mais no chakra básico. Por que isso? Porque quando é de 0 a 7 anos, principalmente muito no início, ela precisa dessa força de viver, de sobreviver, porque tem que ter alguém que cuide dela, bebê. Ela coloca toda a energia nessa coisa de sobrevivência. Ela está mais ligada a uma coisa mais material, porque ela está crescendo muito rápido, ela está formando o corpo dela. Então, ela precisa de uma atividade forte do chakra básico. A gente poderia dizer que crianças que têm problema em crescimento, crianças que têm problema em se desenvolver, ou que são muito doentes quando pequenas, elas estão com uma deficiência no chakra básico. Elas não têm essa terra, essa coisa para fortalecer. Terra é bem osso, né? É o que tem de mais denso, então falta isso. As pessoas ligadas a vida toda, ultrapassando esse de 0 a 7 anos, a vida toda no chakra básico, aí até fala aqui, ó, partes do corpo, como pernas, olhos, não sei o quê. Quando em equilíbrio, desperta uma natural inocência e estabilidade na vida, que é a inocência da criança. Que a criança mesmo, ela é inocente quando você brinca com ela, né? Ela nunca tem uma segunda ideia na mente, né? Em desequilíbrio, então, pessoas que continuam vivendo muito no chakra básico, gera uma vulgaridade, um desequilíbrio no cotidiano, apego excessivo ao material, que quando ela era criança, ela tinha que se grudar na teta, tá tudo certo ela ser apegada, ela via a mãe, ela quer mamar, ela via a mamadeira, ela quer chupar, e é isso, esse é o momento. Mas a pessoa, quando está muito apegada às coisas materiais, ultrapassando essa fase, ela fica com esses problemas. Então, ela fica com apego excessivo ao material, apatia e, às vezes, depressão. São 7 chakras. 7 vezes 7, 49. Então, a gente tem 7 etapas na vida, por essa explicação dos setênios, que a gente vai passando por cada região dos chakras e vem subindo. Quando tu fechar 49 anos, que é o meu caso, eu estou voltando, agora em junho eu entro nos 50 anos, eu volto para o chakra básico. Então, dos 50 aos 57, eu vou estar muito voltada nessa coisa do material, eu vou estar muito voltada nessa coisa da questão da saúde, porque tu realmente começa a envelhecer e tu começa realmente a ver que tu tem que ter mais cuidado com o que tu come, com atividade física, e até mesmo com uma poupança para o futuro, com sei lá o quê, porque tu daqui a 10 anos está com 60 anos, e aí a vitalidade vai começar a diminuir normal, né? Mesmo que a gente hoje vá normal, assim, a 80, 90 anos, a vitalidade, ela começa a cair. Então, quando fechar 49 anos, a pessoa volta para o chakra básico. Elemento terra, já falei, questões de materiais do trabalho. O Muladhara, ele tem o símbolo, o desenho é o quadrado. Então, se tu for fazer uma meditação, tu pode imaginar uma flor de lótus com 4 pétalas, com a deidade Ganesha no centro, e embaixo, que segura isso, é um quadrado. É a base, é a terra. Então, sempre tem um símbolo, um quadrado. Ou tu pode usar um colar com um quadrado. Essa é a simbologia do chakra básico.
Cada chakra, ele corresponde também a um sentido físico nosso. O chakra básico corresponde ao olfato, tá? O chakra básico está ligado no olfato. No caso, quem tem rinite de ar-condicionado, que nem eu, que nem tu tem, a gente tem que trabalhar bastante chakra básico, porque o chakra básico está ligado nessa questão do olfato. Aí aqui sugestões de asanas, que é o que nos interessa mais, é o que interessa mais para quem está fazendo aí as práticas de yoga. Ok, já entendi bastante de chakra básico, mas eu quero realmente melhorar. Todas as posições em pé, todas as posições em pé trabalham chakra básico. Quanto mais força tu botar nas coxas, nas pernas, como esse primeiro exercício aqui da mulherzinha com a roupinha vermelha, Utkatasana, que a gente faz bastante na aula, né? Eu gosto muito de Utkatasana. Utkatasana trabalha muito o chakra básico. Então, ele vai te pedir um esforço físico e ele vai jogar a tua energia para cima, ele vai te dar esse aterramento. Aqui do lado a gente tem um rapazinho fazendo a posição de lótus, né? Padmasana, com as perninhas cruzadas. Por que trabalha chakra básico? Porque ele está com o períneo encostado no chão. Na Índia, e aqui no Brasil também, mas a gente não dá muito isso na aula. A gente cruza as pernas, coloca um tapete um pouquinho mais macio e fica subindo com as mãos, saltando e batendo o períneo no chão. A gente faz agora no Malasana ali, né, que é o carinha de cócoras do lado. A gente faz aquele contrai esfíncteres e solta, contrai esfíncteres e solta. Isso é chakra básico. Mas uma das maneiras também é pular sentado em lótus, ou meio lótus, só que fica mais difícil de pular, e bater com o períneo no chão. Mas é uma prática mais difícil, né? Aqui na ponta eu botei uma senhorinha fazendo um Vrishkasana, né, que é a postura da árvore. E aqui embaixo eu botei a saudação ao sol. Bem do indiano, bem clássico, eles usam essas tanguinhas aí, muito engraçadinhas, parecem umas fraldinhas, fazendo a saudação ao sol. Por quê? Porque a gente tem que controlar na saudação ao sol, a gente vai voltar a fazer a velocidade da saudação ao sol. Se a gente fizer a saudação ao sol muito lenta, a gente está acalmando a nossa energia. Então, por exemplo, pessoas muito excitadas normalmente devem fazer a saudação bem devagar. Se tu está começando a se sentir um pouquinho depressiva ou depressivo, a tua saudação ao sol tem que ser rápida. Aí tu pode pensar assim, por exemplo, eu sou uma pessoa bem agitada, mas teve uma época da minha vida, eu sempre fui meio agitada, mas eu estava num casamento que eu não era feliz mais, aquela história toda que muita gente já passou e conhece. E eu acho que eu andei sem me dar conta. Fazia yoga, fazia de tudo, dava aula, tinha até escola de yoga lá na Zona Sul. Mas tinha mais aquele brilho no olho. Eu acho que eu andava numa depressão, né? Acho que uma tristeza que se prolonga assim, ela acaba sendo enquadrada como uma depressão. E eu fazia yoga, isso é bem interessante. E eu fazia yoga em casa, minha casa era muito bonita e tal, barará. E eu fazia numa varanda, assim, yoga. E eu fazia yoga do jeito que eu sempre fiz. E terminava o yoga, eu fazia o meu relaxamento, eu saía pior do que eu entrei. E eu digo, mas que diabos está acontecendo que agora eu saio mais deprê do meu yoga? Eu faço yoga há 1000 anos já e eu nunca vi isso acontecer. Eu saio pior. Eu não vou mais fazer esse negócio. O que eu estou fazendo errado? Como é que pode, né? Claro que tinha ali um pouco que estava liberando essa tristeza que estava nos meus canais de energia, e quando libera, tu sente. Mas tinha um ponto clássico. Eu sou uma pessoa agitada, mas eu estava num período triste. Então, eu fazia a saudação ao sol bem devagar, e aquilo fazia a minha energia baixar um pouco mais.
Só que a energia da Kundalini, essa energia do chakra básico, que é a energia de correr na praça, de nadar 10 piscinas, essa energia do chakra básico é a energia que faz tu levantar de manhã para ir trabalhar, para ir fazer o que tem que fazer, para ir vir fazer yoga às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Essa é a energia do chakra básico. E eu já não tinha mais muito isso. Eu fazia a minha saudação ao sol bem devagar, eu acalmava mais ainda a energia, eu ficava mais deprê. Aí um dia eu digo, mas o que eu estou fazendo de errado? Aí me deu o clique, eu digo, claro, eu não sou a Carla, aquela mais ligada no 220. Eu estou chateada, e sei lá, acho que 2 anos depois eu me separei. E eu estou triste com essa situação, não estou feliz aqui, aquela coisa toda. Então, eu sou uma Carla agitada, mas eu estou passando por um período triste na minha vida, meio depressivo, e eu estou fazendo uma prática para quem é agitado e está sempre ligado no 220. Eu, por mim, acordo 5h30 da manhã, vou dormir às 9, mas acordo 5h30 da manhã, 5 horas tranquilamente. Bem feliz, gosto. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se você sentir que a pessoa está um pouco down, meio deprê, não dá a saudação ao sol se ela não conseguir fazer a saudação ao sol um pouco mais rápida. Dá outras coisas, dá exercício de força nas pernas, faz ela ficar bastante em pé, não dá muito exercício que ela se fecha, não deixa muito tempo, por exemplo, na posição da criança, que ela vai ficar com a cabecinha baixa, assim, fechadinha, que nem um caramujo dentro da concha. A pessoa já está deprê, aí fica no caramujinho. Não faz isso, ela tem que abrir o peito. Por isso que uma boa prática de yoga é sempre equilibrado, porque às vezes tu não consegue ver como a pessoa está, às vezes tu já conhece, tu até sente, eu sei que a Sabrina está passando por uma fase ruim na vida, não sei o quê, eu vou dar a prática assim. Mas numa aula com 3, 4, 5 pessoas, ou se tu não conhece a pessoa, tu tem que dar uma prática equilibrada para não piorar a situação da pessoa, né? Beleza? Perguntas? Tá fazendo sentido? Tudo certo? Vamos ver então mais um chakra e depois a gente vai descansar. Aí vamos fazer propaganda para ver se as gurias vêm no próximo encontro. Que vai ser quinta-feira que vem, depois no sábado a gente provavelmente continua, mas eu não tenho certeza, assim, se é esse sábado ou outro, né? Chakras, ou a gente já vai entrar em outro assunto no sábado específico, que eu acho que vai ser como montar práticas de yoga, que já está na hora de vocês verem isso, devagarinho, para começarem a pensar sobre. Mas vamos lá. Segundo chakra, lembra que é de baixo para cima, Swadhisthana, ou esplênico aqui. Esse chakra já é um chakra que a flor já tem 6 pétalas. Essa letra aqui do meio é o chakra, não, é o mantra Vam. As letras que estão em volta, vocês veem que tem umas letrinhas aqui nas pétalas também. Elas também são mantras mais sutis do chakra, de cada chakra, mas no caso a gente vê só o primeiro, o mais importante, que já é bastante informação, né? Senão a gente não consegue gravar tudo isso, que é Lam, Van, Ram, Yam, Ram, On. O último não tem som. Lam, Van, Ram, Yam, Ram, On. E é isso. O símbolo do chakra do Swadhisthana é uma lua. É essa lua cinza aqui, ó. Se não disser, a gente nem percebe que é uma lua, ó. Por sinal, hoje tá, eu não sei se está nublado aí, mas tá uma lua linda no céu, aquela lua que é só um risquinho, sabe? Aquela lua, eles chamam da lua de Shiva. Ela é só um risquinho, assim, muito legal. Então, região entre o umbigo e a base da coluna, na cor laranja, reflete a nossa autoestima, criatividade, inspiração, prazer, expressão do corpo, vaidade, poder de decisão, também está ligado a esse chakra. Lembra que lá na aula dos elementos eu até falei, a deidade é Vishnu, aí eu botei o Vishnuzinho aqui, ó, para vocês terem ele, o Vishnu deitadão aqui numa cobra, e aí tem
a mulher dele está massageando os pezinhos dele. Esse é o Vishnu, do Om Namo Narayanaya. O elemento é água, que é o elemento do Vishnu. Partes do corpo, mais órgãos, né? Útero, testículos, ovários, vesícula biliar, parte de baixo do fígado. Em desequilíbrio, gera raiva e falta de criatividade, de prazer. Alguns professores falam que a raiva, na verdade, é quando a gente está contrariada, né? Quando a gente não está com felicidade, quando aquilo não está legal. Aí a gente sente raiva, né? Porque uma pessoa com um pouco mais de conforto e prazer no corpo e na vida, não é que a raiva não venha, mas ela vem no potencial um pouco mais baixo que a gente consegue controlar, né? Aqui, quando tem a total desconexão com prazer, isso a gente falou na quinta passada sobre o elemento água. Eu até dei aquele exemplo super machista, horroroso, que eu não sei como é que eu não fui processada, mas eu acredito nisso mesmo, que é aquela coisa da mulher mal amada ou do homem mal amado, né? Então, eles não estão tendo prazer na vida, a pessoa fica amarga, fica amargo. O homem também fica, né? Chato pra caramba, né? Até arrumar uma mulher. Eu acho que até nisso os homens são bem mais rápidos que a gente. Eles arrumam companheiros, normalmente, via de regra, assim, eles são mais rápidos em arrumar uma companheira para voltar a ter prazer. O sentido é o paladar. O sentido é o paladar. Isso não tem na apostila de vocês e não tem aqui no PowerPoint. Aí, se tu pensar como a gente tem prazer em comer, né? Por isso é o sentido, é o paladar. Se tu for pensar, a maioria das pessoas, as pessoas têm mais prazer em comer do que em ouvir, do que em cheirar, do que em ver, do que em toque. Às vezes, a maioria das pessoas joga todo o prazer na comida. Está ligado ao Swadhisthana, ao segundo chakra. Maneiras de equilibrar, que a gente estava falando, que eu falei das pessoas que têm trauma. Bem fácil. Todas as aberturas de pernas no solo ou em pé, desculpa, fazem trabalhar esse chakra. Essa primeira postura dessa mulherzinha de preto aqui, que é o famoso Upavishta Konasana, essa é uma postura que ela pode criar um certo desconforto quando a pessoa faz. Normalmente, quando tu faz o Pavishta Konasana e baixa o tronco à frente, sobe um calor, assim, pelo meio do peito. Se tiver calor, como está calor aí no sul, então aqui no Rio de Janeiro também está quente, mas não está tanto. Normalmente, a pessoa tem até que desfazer a posição. Se a pessoa está com uma desconexão nessa questão do prazer da vida dela, porque não é só prazer sexual, né? Fique bem claro isso, é prazer na vida, né? É prazer em comer uma coisa, em tomar um cappuccino, em, sei lá, beber um chopinho, enfim, eu falo das coisas que eu gosto, né? Comer um macarrão, adoro também. Então, assim, a pessoa está com falta de prazer nas pequenas coisas. Ela vai ter muita dificuldade de ficar no Pavishta Konasana. Eu não estou falando daquela dor e daquele desconforto que a gente tem no corpo. Não é. É uma sensação inexplicável que tu quer bater no professor que está dando essa posição e tu quer sair dessa posição. Tem que perceber isso. Uma coisa é um desconforto no corpo. Ai, tá puxando muito, isso aqui me dói não sei o quê, isso aqui é ruim, o meu tapete não é fofinho. Isso é um desconforto do corpo físico, ok, também tá valendo. Mas aquela outra sensação que vem assim, que tu loucamente quer sair daquela posição, cria um desconforto no corpo. É porque está pegando algum trauma, está liberando alguma coisa. Então, aquela posição, tu tem que dar uma insistida um pouquinho. Às vezes, tu até pode pensar em alguma coisa boa, lembrar de alguma coisa que tu goste, não sei o quê, pensar que tu vai ficar uma pessoa mais criativa.
e tenta permanecer um pouquinho mais na posição, porque passa. Não passa na primeira, na segunda, nem na terceira vez, mas vai passando, aquilo vai abrindo e o corpo vai aceitando, o corpo energético, mental que tu está trabalhando, aquilo vai abrindo e vai limpando, depois já não é mais desconfortável. Aqui botei essa mulherzinha de vermelho aqui em Chandrasana. Chandra é lua. Lembra que o símbolo, o yantra, né? Yantra é desenho. O desenho desse chakra é uma lua. Por que a lua? A lua é muito ligada à água. E esse é o elemento, esse é o chakra da água, do prazer. Pense no que a lua faz nas nossas marés. Como a lua afeta, né? A água é uma coisa fluida, ela vem e vai, ela vem e vai, não é como a terra, né? Que é aquela estabilidade. Então, Chandrasana, Chandra é lua, tem um monte de gente que ganha o nome espiritual de Chandrasana, de Chandra, né? É uma das posturas, porque, na verdade, não pelo nome, mas porque está fazendo abertura de quadril, né? E aqui depois botei essa posição do homenzinho careca aqui, ó, Anatasana. Anata é serpente, é a alusão, esse nome é a alusão, lembra do Vishnu lá deitado na cobra? O Vishnuzinho, que é a deidade desse chakra. Anatasana é alusão ao Vishnu deitado na cobrinha lá, descansando, curtindo de boa. Então, também abertura. Essa aqui é uma posição que só o pessoal do yoga mais clássico faz, a gente até faz também. Ele está fazendo como se fosse um arco. Esse pé que puxa aqui atrás, assim, ó, é como se tu estivesse puxando a corda do arco para te soltar uma flecha. Então, um pé tu puxa e o outro tu estica. É como se aqui fosse soltar uma flecha. É bem bonito. É esquisito de fazer, mas é bem bonito, assim. Então, são essas práticas, tanto em pé como sentadas. Importante, a saudação à lua, que a gente tem a saudação ao sol, né? A saudação à lua, que tem muitas variantes, tem várias maneiras de fazer. A gente ainda não estudou, mas a gente vai estudar. A saudação à lua também equilibra muito esse segundo chakra, o chakra do prazer. Tudo bem até aqui? É bastante informação. Eu até peguei a apostila da gente, dei uma lida hoje, por exemplo, no chakra básico tem uma parte aqui que fala sobre a Kundalini, não sei o quê. É bem interessante de ler, que eu não falei aqui hoje. Depois, nesse chakra, ele fala aqui, ó, normalmente, uma pessoa entre as idades de 8 e 14 anos, lembra dos setênios? Então, foi de 0 a 7, de 8 a 14, ela está vivendo nesse chakra. Age com a motivação do segundo chakra. O que um adolescente começa a descobrir? Começa a descobrir muito prazer, né? O adolescente, então, vê ali para os chakras, é de 8 a 14. Hoje tem menina grávida com 10 anos de idade. Mas o adolescente o pré-adolescente, ele já não tem mais aquela loucura, ele já nem está crescendo tanto mais como um bebê que cresce, né, rapidinho. Então, ele já não precisa mais estar nessa energia do chakra básico, ele já está na energia do segundo chakra. Então, ele já pode aproveitar mais, ter mais prazer na vida, né? Não precisa agarrar a teta da mãe e sugar. Ele já toma uma Coca-Cola, né? Ele já toma um suco, ele já toma não sei o quê, ele já não tem mais aquela gana de vida, né? Que é importante o bebê ter, né? A criança pequena ter uma gana, uma vontade de viver. E ele fica já mais relaxado, né? Então, quando a pessoa relaxa mais, ela está entrando já no segundo chakra. Então, ali vai dos 8 aos 14 anos. Posturas com pernas abertas para o Hatha Yoga, basicamente. Vão ser o que vão equilibrar e vão trabalhar bastante esse chakra. Então, a gente viu posturas em pé, com força nas pernas, para o primeiro chakra.
Posturas com as pernas afastadas para o segundo chakra. Basicamente é isso, são as maneiras que a gente vai trabalhar. Aí, se quiser acrescentar visualização de cor, tem gente, por exemplo, o chakra da garganta é um chakra azul, né? Mas essa região aqui também pode ser cinza. Então, eu tinha uma professora que, quando ia dar aula, tinha pouca voz. Aqui eu tô com o ventilador ligado, aqui eu vou ficando sem voz, direto para mim, né? Ela botava sempre uma roupa cinza, ou ela botava um lenço cinza, e ela sempre dizia, o cinza, a cor de metal, ela é uma cor que favorece a voz, a pessoa que precisa usar muito a voz. Então, às vezes, colocar uma roupa vermelha, colocar uma roupa laranja, nos alimentos também as cores. Eu não sei se o Ayurveda fala alguma coisa disso. Fala das cores do alimento. É o yoga que é mais loucão, né? O yoga é muito louco. Mas ele vai falar das coisas, né, da cor vermelha, que é uma cor mais magnetizadora. Essa coisa do vermelho, para esse pessoal do Oriente, ele é muito uma cor de magnetizar, de puxar, de atrair. E é o que o chakra básico quer. O chakra básico tem que ter força, ele tem que ter. Você tem que comer, você tem que respirar, você tem que levantar da cama, sabe? É uma coisa forte. Então, ele sempre vai estar muito ligado à roupa vermelha. Pode ver, dificilmente alguém depressivo bota roupa vermelha. Dificilmente bota uma roupa vermelha, um batom vermelho, só se já está numa depressão super profunda. Eu tinha uma conhecida que tinha uma depressão horrorosa e andava sempre toda maquiada e arrumada, mas enfim, ela fazia aquilo tudo para esconder a depressão dela. Porque em casa mesmo, se fosse ver, ela estava jogada, assim, né? As traças, como a gente fala. Então, essa coisa do vermelho, ele é uma cor que atrai, ele é uma cor magnetizadora, que é do chakra básico. O laranja que tem aqui atrás de mim, né, na verdade, é laranja, não é amarelo, não, é laranja. Ele é mais essa cor do prazer, essa cor da criatividade. Também é legal, então, usar roupas, comer alimentos, tentar trabalhar essa energia dentro da gente. Lembra que isso tudo para o yoga está na gente, né? Então a gente precisa despertar com práticas um pouco mais palpáveis, como os exercícios, como com as práticas mais sutis, fazendo mantras, fazendo visualizações. Tudo bem? Tudo certo? Então vamos parar por hoje aqui, 2 chakras. Eu queria ir bem devagar nos chakras, porque é muita informação, sabe? E aí vai ficar um monte de coisa na cabeça. Um é em pé, o outro é perna aberta, o outro tem que respirar, o outro não sei o quê, não sei qual é o elemento. Então, ficar chakra básico, fogo, chakra esplênico, água, Ganesha, Vishnu, quadrado e lua, posições em pé, posições pernas afastadas, para a gente ir gravando bem isso, para que não fique só um monte de informação que não serve para nada, né? E aí a gente não usa. Perguntas? Não, tranquilo, né? Chácara é bem gostoso, eu gosto pelo menos. Então é isso, vamos descansar, amanhã tem aulinha, e aí a gente se vê amanhã, para quem quiser. Senão a gente se vê segunda, que nesse sábado não tem encontro, tá bom? Então, bom fim de, se tu não aparecer amanhã, descansa, tá? Não trabalha muito, que não vale a pena. Curte também. Verdade. Trabalha, mas curte. Sempre trabalha e curte. E se cuida. Obrigada por ter vindo. E a gente se vê. Beijo, beijo. Boa noite. Boa noite.